Agora eu vou ensinar uma coisa muito importante, essencial para quem está começando a estudar inglês. É o que eu chamo de equivalências. O meu processo de aprendizado de inglês foi bem tranquilo, mas se eu tivesse tido um professor que tivesse feito uma vez só, basta só uma vez, essas associações que eu vou fazer agora, o meu aprendizado teria sido ainda mais rápido, com menos erros e mais eficaz. O aluno brasileiro tem que ter atenção para que ele possa entender, na frase, o que equivale a qual pronome. Assim, ele nunca vai errar a forma verbal certa que acompanha aquele pronome. Vamos ver exatamente do que eu estou falando. Aqui eu vou começar falando das equivalências para terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Dá uma olhada no exemplo. My father is a doctor and my mother is a lawyer. Meu pai é médico e minha mãe é advogada. My father, meu pai, é a mesma coisa que ele, que he, e my mother, minha mãe, é a mesma coisa que ela, é she. Por isso, a gente usa is, né? É como se fosse he is e she is. Se eu falo my name is Daniel, meu nome é Daniel, my name é a mesma coisa que it. Então a gente usa is. É como se fosse it is. Continuando no he, she, it. Olha o exemplo. Jonathan is an engineer. Jonathan é um engenheiro. Jonathan é a mesma coisa que he, é ele. Então é como se fosse he is. Jessica is an actress. Jessica é uma atriz. Então, Jessica é a mesma coisa que she, é ela. Então é como se fosse she is. E the house is big. A casa é grande. The house é a mesma coisa que it. Então fica the house is. Porque é como se fosse it is. Aqui eu vou falar das equivalências para they, que é eles, elas ou eles e elas, né? A terceira pessoa do plural. Vamos lá. My favorite sports are soccer and basketball. Meus esportes favoritos são futebol e basquete. My favorite sports é a mesma coisa que eles, os esportes, né? Meus esportes favoritos. É a mesma coisa que they. Então é como se fosse they are, né? My favorite sports are. My brother and my sister are students. Meu irmão e minha irmã são estudantes. My brother and my sister é a mesma coisa que eles, é they. Então é como se fosse they are. My brother and my sister are. Continuando com they. Olha aqui. Melissa and Dan are very intelligent. Melissa e Dan são muito inteligentes. Melissa and Dan é a mesma coisa que they, que é eles. Então fica Melissa and Dan are. My books are on the table. Meus livros estão em cima da mesa. My books é a mesma coisa que they também, né? Então é como se fosse they are on the table. Lembra que they é usado para eles, elas, eles e elas e também para grupos de coisas. E aqui, por último, exemplos de equivalências para we, nós, em inglês, primeira pessoa do plural.
Olha lá. My friend and I are really close. Meu amigo e eu somos muito próximos. My friend and I é a mesma coisa que we, nós. Então é como se fosse we are. John and us are on the same team. John e nós estamos no mesmo time. John and us é a mesma coisa que nós. We. Então é como se fosse we are. Lembra que we é usado para homens e mulheres. Eu gosto muito de explicar tudo nos meus vídeos, mas eu adoro mexer com o aluno através de um exercício para praticar e consolidar, ajudar o aluno a memorizar o que eu estou ensinando. Vamos lá. My daughter and I, minha filha e eu, uma lacuna, e on vacation, que significa de férias. A primeira associação que o aluno tem que fazer é my daughter and I, minha filha e eu, que é a mesma coisa de we, nós, em inglês. Para we, a gente usa are. Então, my daughter and I are on vacation. Minha filha e eu estamos de férias. Na segunda frase, Maria, uma lacuna, in room 5. No quarto ou na sala, né? Pode ser quarto ou sala. 5. Maria é a mesma coisa que she. E para she, a gente usa is. Então fica Maria is in room 5. Maria está no quarto ou na sala 5. O próximo. Josh and Andrea. Lacuna. From Los Angeles. Josh and Andrea. De Los Angeles. Josh and Andrea é a mesma coisa que eles, they. E para they, a gente usa are. Josh and Andrea are from Los Angeles. Josh e Andrea são de Los Angeles. A preposição from dá a ideia de origem, né? Eles vêm de Los Angeles. Aqui, the restaurant, lacuna, really good. O restaurante, realmente bom. O restaurante é a mesma coisa que it. É uma coisa, não é pessoa. Para it, a gente usa is. The restaurant is really good. O restaurante é realmente bom. A última. Brad. Brad é um nome masculino, tá? Lacuna. Australian. Australiano. Brad é a mesma coisa que he, ele. Para he, a gente usa is. Brad is Australian. Brad é australiano. Pessoal, lembra sempre de fazer essas associações desde o começo. O aluno que já começa estabelecendo essas equivalências é o que vai conseguir incorporar isso automaticamente ao inglês falado bem mais rápido e com mais naturalidade. Antes de eu me despedir, eu vou só solucionar uma dúvida muito comum sobre o uso das contrações no verbo to be.
muitos alunos me perguntam também: é a mesma coisa are not e aren't, is not e isn't? Sim, é a mesma coisa. Só lembra que a forma contraída é mais usada na fala e a forma por extenso é mais usada na escrita. Mas não significa que você não possa usar a forma contraída na escrita e a forma por extenso na fala, sem problemas. Mas lembra que a forma contraída é mais informal. Então, depende da pessoa que vai ler o e-mail ou a pessoa que vai ler o texto que você escrever, né? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.